71% dos que responderam a minha enquete no YouTube responderam que vão fazer o Enem esse ano em 2026. Então olha só o que eu fiz. Eu peguei as edições do Enem de 2018, 19, 20, 21 e 2025, ou seja, ano passado, e eu fiz um levantamento estatístico das questões, dos assuntos que mais caem no Enem, e eu vou estar discutindo isso nesse vídeo aqui. Deixa eu só mencionar para vocês como que eu fiz a separação dos conteúdos. Eu separei em mecânica, que começa lá nos movimentos e vai até tipo hidrostática, então é muita coisa mesmo. Eletricidade e magnetismo, só para deixar bem claro que na eletricidade eu estou tratando desde carga elétrica com campo elétrico até circuitos elétricos, principalmente circuitos elétricos, que é muito importante para o Enem. Ótica, quando era uma questão que tratava da luz, ou do fenômenos relacionados à luz. Ondulatória, quando era uma questão ali tipo de cálculo de frequência ou falava de alguns efeitos da ondulatória também, eu marquei ali. Calorimetria, quando lidava com questões com troca de calor de dois objetos ou cálculo de calor específico e tal. E eu também coloquei como outros assuntos questões que envolviam conceitos mais específicos, por exemplo, tinha uma questão que falava do modelo atômico de Dalton, e também questões que misturavam mais de um assunto nela, tipo, tinha uma questão que misturava ali coisa de gravidade com campo magnético, então eu quis incluir ali em outros assuntos. Então foi assim que eu organizei para fazer esse levantamento. Então olha só que legal como eu fiz. Em 2018, vocês estão vendo uma figura aí, uma tabela, tem o número da questão do lado esquerdo e do lado direito o assunto. Então tá ali organizadinho com a questão e qual que era o assunto dela. Mecânica, nós temos 5 questões, eletricidade e magnetismo 5 também, ótica 1, ondulatória 2 questões e um total de 13 questões. No final do vídeo eu vou compilar tudo isso e mostrar numa porcentagem que cada uma desses assuntos representa. Mas esse aí é o de 2018, inclusive foi a edição que eu fiz no Enem lá atrás. Eu fiz para entrar na universidade. Entrando agora no 2019, só para mencionar que todas essas questões são do caderno amarelo, tá bom, pessoal? Foi o caderno que eu peguei essas questões, porque elas mudam de ordem, né? Então, em 2019, foram 15 questões de física, 6 de mecânica, 3 de eletricidade e magnetismo, 2 de ótica, 2 de calorimetria e 2 de outros assuntos, totalizando 15 questões aí. Foi o de 2019. 2020, nós temos que a primeira questão de física foi sobre ótica, uma coisa interessante ali, mas é a ordem das questões, né, do caderno amarelo. E foram um total de 14 questões de física, 4 de mecânica, 5 de eletricidade e magnetismo, 2 de ótica, 2 de calorimetria e uma questão sobre outro assunto, totalizando aí, como eu mencionei, 14 questões. 2021 acontece uma coisa bem interessante, olha só. No total de 12 questões, 3 de mecânica, 3 de eletricidade e magnetismo, 1 de ótica, 2 de ondulatória e 3 de calorimetria. Olha só, calorimetria, se vocês verem em 2021, 2020 e 2019, ela tem aparecido bastante em peso, totalizando 12 questões de física em 2021. E para fechar a nossa coleta de dados, a última edição do Enem 2025. Foram um total de 14 questões. 4 de mecânica, 6 de eletricidade e magnetismo, 2 de ótica, 1 de ondulatória e 1 de outro assunto. Calorimetria não caiu nessa última edição do Enem. Então, aí estão as edições que eu coletei os dados. 2019, 2018, 20, 21 e 2025. Coletando todos esses dados, eu montei a tabela aí que vocês estão vendo agora. Entre assunto, quantidade de questões e a taxa com que elas aparecem. E o total de questões que eu analisei foram 68. Então, olha só, mecânica foi um total de 22 questões, representando 32,4%. Eletricidade e magnetismo, mesma coisa, 22 questões, 32,4%. Ótica, 8 questões, 11,8%. Ondulatória, 5 questões, 7,35%. Calorimetria, 7 questões, 10,3%, e outros assuntos, 4 questões e 5,88%. Essas são as taxas, as quantidades de questões por assunto que eu fiz nesse levantamento aí das métricas. Agora vamos interpretar esses dados. Bom, vamos começar
com as duas coisas que mais caem no Enem, representando um total de 64,8% da sua prova vai ser de mecânica e eletricidade e magnetismo. Não, na verdade, da sua prova, né? Mas é o que mais tem caído. Mecânica e eletricidade e magnetismo. E aqui a gente tem que fazer um asterisco, porque mecânica é muita coisa. Como eu mencionei, começa lá nos movimentos e vai até a hidrostática que eu coloquei. Tem questão de estática também, pode cair questão de pêndulo também. Então mecânica é muita coisa e também é muita coisa eletricidade e magnetismo, que pega desde lá de carga elétrica com campo elétrico até circuitos elétricos. Detalhe, pessoal, das questões que eu apanhei aí da eletricidade e magnetismo, o que mais caiu foi circuito elétrico nessa parte desse assunto. Questões de magnetismo também caíram, eu vou recordar ali de umas 4, mas batia o olho direto, aparecia uma figura de circuito elétrico ou cálculo com potência elétrica. Então, esse é um comentário sobre eletricidade e magnetismo, que o Enem adora circuito elétrico, então tenha isso em mente. Na sequência, a gente tem ótica e calorimetria. Ótica representa 11,8% e calorimetria 10,3%. O que você precisa saber sobre ótica? Fenômenos da ótica. Então a gente está falando de refração da luz, a gente está falando de dispersão da luz, estamos falando de difração da luz. As questões de ótica não caíam muitos cálculos até onde eu via. Caíam questões conceituais. Então ele trazia um problema e você tinha que basicamente relacionar o que acontecia naquele problema com algum fenômeno da ótica, que eu acabei de mencionar aqui, refração, difração, polarização, pode ser um exemplo também. E de calorimetria, aí sim eram mais questões de cálculo. Tinham questões sim conceituais, principalmente de como ocorrem trocas de calor entre dois objetos, mas tinham várias questões também de cálculo de calorimetria. Então você precisa saber o que é calor específico, calor sensível, calor latente, esse tipo de coisa. O próximo assunto seria ondulatória e mesma coisa com ótica, que acontece, eram questões que você tinha que relacionar o fenômeno, a situação problema com o fenômeno ondulatório, tinha questão disso, mas também tinham questões de cálculo, de frequência principalmente. Você tem que saber, para a prova do Enem, que frequência é o número de oscilações por segundo, você tem que saber a relação entre frequência e período. É basicamente esse tipo de coisa que você tem que saber para exigir ondulatória e, óbvio, também a equação fundamental da ondulatória, que é a velocidade de uma onda, é o comprimento de onda vezes a frequência. Isso tem que saber para a prova do Enem. O V igual a lambda F, você tem que saber para fazer a prova do Enem, não tem jeito. E para fechar essa questão dos outros conteúdos, foram 4 questões no total, 2 foram de conceitos mais da física e também foram 2 questões, uma falando do modelo de Dalton, que falava lá do modelo atômico lá na Grécia, e outro foi da teoria ondulatória ou corpuscular, que a gente fala, do Newton. O que o Newton achava que era a luz, a natureza da luz. Questões teóricas, tá? Que também não exigiam muito conhecimento e tal, mas outros assuntos. Então 2 eram disso e outras 2 eram uma junção de 2 assuntos. Então, como eu mencionei, uma lá juntava magnetismo com algum fenômeno da gravidade ali, tipo colocar uma carga elétrica num campo magnético, e a outra juntava ótica e ondulatória, o que faz todo sentido, né? Porque a luz ela também é uma onda, então eram questões que juntavam vários assuntos, ou 2 assuntos nela, basicamente. Então a pergunta que fica é, o que eu tenho que estudar para o Enem? Física. Você precisa dominar mecânica, basicamente tudo que eu mencionei, eletricidade e magnetismo, desde campo elétrico até principalmente circuitos elétricos. É isso que você tem que dominar para ter um bom rendimento na sua prova do Enem. Joia? Você não pode descartar, óbvio, calorimetria e ótica, são 2 assuntos que parecem bastante. E ondulatória é uma boa também saber, principalmente a relação lá da frequência, que são oscilações por segundo, e a velocidade de uma onda e como frequência e período se relacionam, beleza? Eu fiz aqui um levantamento estatístico das questões, do que eu acho do que mais apareceu. E eu acho que esse vídeo ficou bem produtivo. Esses levantamentos estatísticos são bem legais de fazer. E então eu espero que eu tenha esclarecido um pouco de como funciona uma prova do Enem. Beleza? Bom, esse ano as pessoas que marcaram que vão fazer o Enem esse ano, eu desejo um excelente ano de estudos.
e vocês vão acompanhando aqui no canal que eu vou trazendo mais coisa sobre isso, beleza? Muito obrigado aí pela audiência e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos.